كثيرة أما بعد. Caros irmãos e irmãs, depois de a gente falar sobre a purificação, tipos de purificações, o que pode invalidar a purificação, então chegamos ao final sobre este assunto. E o assunto a seguir, depois da purificação, como é de costume dos teólogos, eles mencionam logo em seguida a oração. Porque depois da purificação vem a oração automaticamente. A pessoa se purifica para que ele possa fazer a oração. Então, neste assunto sobre a oração, ou seja, o salat, nós falaremos 15 tópicos. 15 tópicos que a gente vai falar sobre a oração. الباب الأول, o primeiro tópico, في تعريف الصلاة وفضلها ووجوب الصلوات الخمسة. Vamos falar sobre a definição da oração, suas virtudes e a obrigação de prática de 5 orações. Este é o primeiro tópico que nós vamos abordar sobre a oração. Vou repetir. Vamos falar primeiro da definição da oração, na língua árabe, o que quer dizer a oração, e no Sharia, quer dizer, na religião do Islã, o que quer dizer a oração, salat, e depois vamos falar das suas virtudes e da obrigatoriedade da prática de 5 orações. Wabillahi nastamiddu al-auna was-sadad. E pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala ajuda e a firmeza na palavra. Então, primeiro, o que nós podemos falar sobre o primeiro tópico. Ta'arifuha, a definição da oração, as-salatu lugatan, quando se fala de salat na língua árabe, as-salat quer dizer o que? A-du'a, a súplica. A palavra salat na língua árabe quer dizer a súplica. A súplica. Wa shar'an, e a definição do salat, ou da oração, religiosamente, ou seja, islamicamente, no conceito da revelação, não da língua. Porque a primeira parte, onde nós mencionamos, sujeita é literalmente. A matéria aqui, irmã Anderson, é sobre jurisprudência. Então, já no Islã, o que é salat? عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. A oração, já num contexto religioso, quer dizer, ibadatun, é uma adoração ذات أقوال وأفعال مخصوصة, que possui ditos e ações específicas. Ditos específicos e ações específicas. Muftatahatun bitakbir. E esta oração começa e é iniciada com enaltecimento de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa muhtatamatun bitaslim. E é finalizado, ou finalizada e encerrada com o salam. Então vamos explicar item
para o item sobre esta definição. Quando o nosso autor do livro diz ibadatun, é uma adoração. Então quer dizer, com isso, está descartando a possibilidade de esta oração ser um costume. Tem diferença entre um costume e uma adoração. O costume é aquilo que um povo tem como a sua prática diária. Mas é obrigado alguém daquele povo a praticar? Não. Só é um costume que o povo de uma determinada região ou de um determinado país tem como aquilo, se acostuma ou como costume de fazer aquela coisa. Mas quando se fala de ibada já é adoração. Quer dizer que se costuma a pessoa fizer, ele ganha alguma recompensa? Não. Não ganha recompensa e nem ganha pecado. Dependendo da situação, ele pode ganhar pecado. E dependendo da situação, se o costume for bom, pode ganhar recompensa também. Mas a oração ganha recompensa para quem faz, ou a adoração faz, quem pratica, ganha recompensa, e quem negligencia tem pecado. Então por isso ele disse ibadatun, uma adoração para o quê? Para não se confundir com hábito ou costume. Dhatu aqwalin wa af'alin makhsusa, é uma adoração que possui palavras e assim como práticas ou atos específicos. Palavras e atos específicos. Tem palavras específicas que a pessoa só pode falar ao praticar a oração. Por exemplo, uma pessoa nunca pode ir à oração, por exemplo, começar lá, ler hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Esse está na oração, por exemplo, diz Allahu Akbar. An Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Ele pode fazer isso? Não. Mas hadith não faz parte do dini, da religião? Não é dito do profeta? Não. Mas não é, ou não são ditos que devem ser ditos aonde devem ser falados durante a oração. Então tem palavras específicas. Quais são as palavras específicas? Primeiro é Allahu Akbar. Allah é grande. Depois de Allahu Akbar, e acompanha uma ação específica. Qual é essa ação específica? Eu tenho que dizer isso já enquanto estou parado, direcionado a Meca. Essa é uma ação específica também. Eu posso olhar para outro lado que não seja Meca enquanto eu sei onde é que é a direção de Meca na minha oração? Não. Se você fizer isso, a oração é inválida. Então, obrigatoriamente, a pessoa tem que se direcionar a Meca. Salvo quando estiver numa situação onde ele não consegue achar o quê? A direção de Meca. Então, Allahu Akbar, e o ato da pessoa parar, olhar para Meca, colocar as mãos no peito, a mão direita sobre a mão esquerda, olhar para o lugar onde se prostra, então essa é uma ação específica. Uma ação específica. Eu posso olhar em cima enquanto estou a rezar porque Allah está em cima? Não. Quem fizer isso, então a sua oração é inválida. Posso olhar aos lados
Não. Tem que olhar a direção de Meca e olhar o lugar onde você vai se prostrar. Então, essa é uma ação específica. Depois de dizer Allahu Akbar, eu posso ler Hadith Qudus, também palavra de Allah. Não, tem que ler em seguida o quê? Uma das súplicas que o profeta sallallahu alaihi wasallam lia quando começasse a oração. Por exemplo, Allahu Akbar, subhanaka Allahumma bihamdika, wa tabaraka ismuka, wa ta'ala jadduka, wa la ilaha ghayruka. Pode ler isso, ou wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ardi hanifan wa ma ana من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. Posso ler a biografia do profeta no Salat? Não, não é o lugar ideal. Então tem que ler palavras ou específicas. Então, Allahu Akbar. Depois disso, então começa com Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Eu posso deixar de ler Surat al-Fatiha e ler só outro surata? Não. Tem que ler Surat al-Fatiha. Por isso, são ditos específicos. Palavras específicas. Até se você não ler nada além de Surat al-Fatiha, então o seu salat é válido. Mas quando você fizer o inverso, isto é, ler um surata qualquer e deixar de ler Surat al-Fatiha, a sua oração é inválida. Por quê? Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam diz o quê? La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Não ter oração quer dizer que a oração dele é inválida para aquela pessoa que não lê o Surat al-Fatiha. Então, por isso mesmo são palavras e ditos específicos. A pessoa pode no rukum, pode dizer, por exemplo, La ilaha illallah. Não pode dizer La ilaha illallah. O que eu tenho que dizer? Subhana Rabbiyal Azim. Ou Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Foi no seguida, posso dizer La hawla wa la quwwata illa billah? Não. O que tem que dizer? Subhana Rabbiyal A'la. Então são palavras específicas e movimentos específicos. Eu posso rezar deitado, sentado. Sentado até que pode. Mas melhor é em pé. Sentado quando você está cansado, quando está doente, não consegue ficar em pé. Por isso são práticas e atos específicos. Por isso quando ele diz ibadatun, é uma adoração dhatu aqwalin wa af'alin makhsusa, que possui ditos e assim como práticas específicas. Então quis dizer isso, que nada pode acontecer além daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala já decretou para a prática da oração. Antes de ler qualquer outra surata, tem que ler a abertura. Sim, mas não é obrigatório. Para quem sabe, lê. E para quem não sabe, pode não ler, começar diretamente com Surat al-Fatiha, a oração é válida. Mas, irmã Clarissa, tem que aprender. A pessoa não pode usar argumento que não é obrigatório, por isso não vou fazer. Por quê? Porque essa abertura aí consiste o quê? Na glória, ao glorificar Allah subhanahu wa ta'ala, seu enaltecimento. E tudo o que você faz enaltecendo e glorificando Allah subhanahu wa ta'ala sempre é melhor. É isso que Allah subhanahu wa ta'ala chama como a recordação na oração, quando falou para Moisés: "Aqimis salata li dhikri", e aquilo estabelece e observe a oração li dhikri, mencionando o meu nome. Então são esse tipo de coisas que acontecem não só na abertura, como também o que é dito em cada movimento e cada intervalo ou aquilo. Quando você sai de um movimento para outro movimento, tudo o que é dito são recordações de Allah subhanahu wa ta'ala. Continuando, muftatahatun bitakbir, é iniciada e é começada esta oração com takbir, dizendo Allahu Akbar. Eu posso
Dizer La ilaha illallah para começar a oração? Não, não é válido. Mas não, La ilaha illallah não é a melhor palavra. Sim, é a melhor palavra. Mas não é para iniciar com ele a oração. Então, posso dizer, por exemplo, Allahu A'zam, o que quer dizer também Allah é magnífico, é grande. Posso dizer isso? Não. Por quê? Porque tem que dizer Allahu Akbar. Posso dizer Allahu A'la, Allah é o Altíssimo. Não, não pode dizer, tem que dizer Allahu Akbar, por isso é takbir. Então, e Muqtatamatun bit taslim, e é encerrada a oração com salam. Isso é, se encerra com palavras Assalamu alaikum wa rahmatullah para a direita, Assalamu alaikum wa rahmatullah para a esquerda. Posso dizer outra coisa que não seja salam? Ler o Corão? Não. Tem que dizer Assalamu alaikum. Por isso, o profeta sallallahu alaihi wa sallam, para enfatizar esta definição do autor do livro, diz Sallu kama ra'aytumuni usalli. Rezam da mesma maneira e do mesmo jeito que vocês viram me rezando. Então ele rezava assim como nós explicamos. Começava com takbira, Allahu Akbar, e ultimava com Assalamu alaikum wa rahmatullah. E quem for fazer algo que não seja aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam, esta pessoa não está fazendo, afinal de contas, salat. Só está fazendo ginásticas. Está fazendo ginásticas. Salat é aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinou para que a gente faça o que ele fez. Então, essa é a primeira parte sobre a definição. وسيأتي تفصيلها في الأبواب التالية إن شاء الله تعالى. E nos tópicos posteriores virá o que? Detalhes sobre isso. Virá detalhes sobre isso. O que a pessoa diz, o que a pessoa tem que fazer, o que a pessoa, como tem que se comportar ao fazer uma oração. Isso será já o assunto dos tópicos posteriores, Insha'Allahu Ta'ala. Número 2, sobre o primeiro tópico, é o que? Fadluha, a virtude da oração. Qual é a virtude? Afinal de contas, por que a gente tem que fazer esta oração? Afinal de contas, quais são as virtudes? O que nós podemos ganhar com isso? As-salatu min arkan al-islam ba'da ash-shahadatayn. Primeiro, tem que saber que a oração é o segundo pilar mais importante depois de shahadatayn, que é ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Em segundo lugar vem a oração. A importância dele é muito grande, porque está em segundo lugar. Depois de você prestar testemunha que não há outra divindade digna de adoração além de Allah, e prestar testemunha que Muhammad é o seu mensageiro, então em segundo lugar vem a oração. Bal hiya imadul Islam. Não só isso, mas sim como também é pilar do Islã. وقد فرضها الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فوق 7 سماوات. E Allah subhanahu wa ta'ala decretou a prática da oração ou das orações diárias na noite da viagem da ascensão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para o 7º céu. Veja lá a importância disso. Allah subhanahu wa ta'ala, quando ele decretou, por exemplo, o jejum, quando decretou o zakat, quando decretou o hajj, a peregrinação e assim como outras ações, tudo isso foi decretado enquanto o profeta sallallahu alaihi wasallam estava em terra, através do anjo Gabriel. Isto é, vinha o anjo Gabriel e transmitia ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a um versículo, por exemplo, que decretasse a prática do jejum, ou a prática do zakat, ou a prática da peregrinação. Mas quando chegou a vez do salat, Allah subhanahu wa ta'ala não mandou Jibril alayhi salatu wassalam, dizendo que leva este versículo e vai dar a Muhammad,
e ordena a ele para a prática da oração até lá no alto, lá no céu, no último céu, onde ele foi receber esta obrigação. E no início eram 50 orações diárias. Era necessário praticar quantas orações ao dia? 50 orações. Mas Allah subhanahu wa ta'ala diminuiu até 5 orações diárias. Mas com a mesma recompensa de 50 orações. Porque cada boa ação praticada equivale a 10. Equivale a décuplo. Allah subhanahu wa ta'ala diz no seu livro sagrado: Al-Hasanatu bi'ashri amthaliha, que a boa ação equivale ao décuplo, 10 vezes. Você praticou uma oração, ou como se tivesse praticado 10 orações. E quando pratica 5, são 50. O mesmo número que Allah subhanahu wa ta'ala havia dado primeiramente ao profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وذلك دليل على أهميته في حياة المسلم. E com isso a gente chega a uma conclusão da importância da oração para a vida do muçulmano. Se Allah subhanahu wa ta'ala convidou seu profeta e seu mensageiro para lá no céu, no alto, e foi lá onde ele entregou essa prática da oração, é porque é muito importante. E o muçulmano terá que valorizar muito. O muçulmano terá que dar importância a esta prática. وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَذَبَهُ أَمَرَهُ فَرَغَ إِلَى الصَّلَاةِ. Se o profeta sallallahu alaihi wasallam passasse por qualquer pesadelo, ele recorria à oração. Recorria ao quê? À oração. Se estivesse em problemas, se estivesse num desconforto, ele recorria à oração, fazia a oração e sentia-se bem. Mas hoje em dia, as pessoas estão muito ao contrário daquilo que era a conduta do profeta sallallahu alaihi wasallam. Está com problema, começa a beber Itaipava, Brahma, cigarro, se mete na droga, se mete no quê? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam recorria o quê? Às orações. Por quê? A oração é muito importante na vida do muçulmano. É isso que a pessoa tem que fazer. وقد جاء في فضلها والحث عليها أحاديث كثيرة منها. E sobre a virtude da oração e a sua importância e incentivo para a sua prática, vem muitos hadiths, muitos livros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que incentivam a prática da oração. Primeiro, desse hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz o que? As-salawatul khamsa, as 5 orações. Wal-jum'ati ila-jum'ah, e de sexta-feira para sexta-feira. Wa-ramadanu ila ramadan, e de Ramadã para outro Ramadã. Mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir. Então, esse constitui como períodos de revogação de pecados, desde que a pessoa evita a prática de pecados maiores. 5 orações, de sexta para sexta, de Ramadã para Ramadã. Então serve como o quê? Período de revogação de pecados. Quer dizer, se você faz a primeira oração, depois veio outra oração, e no período, no intervalo entre 2 orações, você cometeu algum pecado menor, então com a vida de outra oração, quando você vai praticar aquele pecado, já vem invalidado. Por isso é muito importante. E de sexta em sexta-feira, se você cometeu pecado durante sexta-feira, por exemplo, rezou sexta-feira, e acabou de rezar, cometeu algum pecado, ou durante a semana toda, veio outra sexta-feira, até outra sexta-feira, todos os pecados que você cometeu são revogados. E Ramadã também, entre 2 Ramadã, no espaço entre 2 Ramadã, 11 meses, praticou pecados, veio outro Ramadã, o que? Revoga. Então, quer dizer que a oração é muito importante e ele revoga nossos pecados.
Então, eu não sei por que o muçulmano não faz oração. Se tem esses benefícios, por que leva a um indivíduo não praticar a oração? Não seria incentivo? Não seria motivo da pessoa ainda se empenhar muito mais na prática dessa oração? Porque ela constitui como o quê? Constitui o quê? Constitui apagador, como se fosse apagador dos pecados. Então a pessoa tem que se dedicar, tem que se empenhar, tem que se esforçar para praticar essa oração. Então esse é o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. O segundo hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz o quê? Ara'aytum law anna naharan bibab ahadikum yaktasilu minhu kulla yawmin 5 marrat. هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال عليه الصلاة والسلام فذلك مثل الصلوات الخمسة يمحو الله بهن الخطايا. Profeta sallallahu alaihi wasallam diz o quê? Imagine se um rio tivesse ou atravessasse em frente da casa ou em frente da porta de cada um de vocês. E ele diariamente desce naquele rio para tomar banho 5 vezes. Será que teria como ficar alguma sujeira dentro do seu corpo? Seus companheiros disseram que não. Esse indivíduo que tem rio na sua frente, desce ali e toma banho 5 vezes, como é possível ficar uma sujeira dentro do seu corpo? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que este exemplo é o exemplo das 5 orações. Eles apagam os pecados, assim como o rio tira sujeira do corpo. Então para que reza? 5 orações, quer dizer, não tem pecado. É o que o profeta sallallahu alaihi wasallam quis dizer assim. Se lá quem toma banho 5 vezes não tem sujeira no seu corpo, então com 5 orações não tem pecado. Porque quando peca, a oração vem, tira o pecado. Então por isso mesmo, o indivíduo terá que se empenhar, se esforçar para fazer as orações. Então, esses são alguns ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falando sobre as virtudes da prática de 5 orações. Tem muitos hadiths, mas por falta de tempo, o nosso autor não mencionou todos os hadiths, também nós não vamos mencionar, mas acho que esses 2 hadiths, wallahi, são suficientes para a pessoa sentir-se motivado para a prática da oração. Porque afinal de contas, a sua prática é muito fácil, mas o seu impacto e o seu resultado é muito grande. Imagine quantos pecados a gente comete na vida. Quantos pecados a gente comete ao dia. Então vê uma oração de 5 minutos, você vai eliminar tudo que você fez durante a semana. Então é um incentivo. É um incentivo. Então não vou demorar, por isso vou entrar no terceiro tópico. Eu falei sobre a obrigatoriedade da sua prática, ou a obrigatoriedade da prática de 5 orações. Ujubiha, a obrigatoriedade dela. وفرضيتها معلومة بالكتاب والسنة. A obrigação da prática de 5 orações diárias é conhecido através do livro de Allah e do Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal-ijma' al-ma'lumi min ad-din bid-darura, como também constitui uma unanimidade que é conhecida na religião por necessidade. A gente tem necessidade na religião de conhecer a obrigatoriedade da prática de 5 orações. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala diz: wa aqimus salah, observai a oração. Surah Al-Baqarah. Wa fi ayatin kathiratin min kitabillahi ta'ala, e muitos versículos
que falam a respeito dessa ordem no livro de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Kull ibadiya alladhina amanu yuqimus salah. Fale, ó Muhammad, para os meus servos tementes, os meus servos crentes, para que eles observem a oração. Para que eles observem a oração. Wabina sunnah, e no sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadith al-Mi'raj, hadith que fala do Mi'raj, a ascensão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para o último céu, وفيه que consta aqui, هي 50. Na verdade, essas orações são 5, mas com valor de 50. As orações são 5 com valor de 50. وفي صحيحين, e consta nos 2 livros mais autênticos de Bukhari e Muslim, قوله صلى الله عليه وسلم, os ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liman sa'alahu an sha'air al-Islam, acerca daquele indivíduo que perguntou sobre o quê? Sobre os ritos do Islã. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse o quê? 5 salawati fi kulli yawmin wa layla. São, por exemplo, a prática de 5 orações diárias durante o dia e assim como à noite. Cada sa'il, o indivíduo que interrogava e perguntava disse: Hal alayya ghayruhunna? Será que eu terei uma obrigação além disso? Cara, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse o quê? Lá, não tem obrigação. Só 5. A obrigação é de 5. Illa anta tatawwa, somente quando você quiser fazer algo voluntária, facultativa, que não seja obrigatória. Mas as obrigações são 5 orações. Fora disso, são facultativas, orações facultativas. وتجب الصلاة على المسلم البالغ العاقل. E é obrigatório a prática da oração para muçulmano puber, que atingiu a puberdade, al-aqil, e que tenha também consciência, que seja consciente, não seja louco, não seja aquele indivíduo que está alterado mentalmente. فلا تجب على الكافر, e não é obrigado não é obrigatório para descrente, wala saghiri, e nem é obrigatório para aquele indivíduo que estiver abaixo da puberdade, antes da puberdade, criança. Wala al-majnuni, e nem para aquele é louco. De qawlihi sallallahu alaihi wasallam, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam diz o quê? Rufa al-kalamu an thalath, que a caneta é levantada para 3 tipos de pessoas. Isto é, não é escrito pecado para 3 tipos de pessoas. Primeiro, é an-naimi hatta yastayqin, para o indivíduo que está a dormir até ele acordar. Você está dormindo ali, está num sono profundo, não consegue captar absolutamente nada. O que você fizer enquanto está a dormir, mesmo sendo pecado, não é escrito como pecado. Mas não pode aí, por exemplo, a pessoa, aquilo como se chama, está dormindo, está fingindo, aliás, que está dormindo, enquanto não, e fica aí fazendo algo para fingir que está dormindo. Não, você não vai fingir perante Allah subhanahu wa ta'ala. Não vai fingir perante Allah subhanahu wa ta'ala. Pode enganar a mim, pode enganar ao fulano aí, não sei o que, mas Allah subhanahu wa ta'ala não vai enganar. Então aqui é para aquela pessoa que está em sono profundo até que ele acorde. Essa é a primeira pessoa que não é escrito o que? O pecado. وعن المجنون حتى يفيق, e há louco, alterado, psicopata, até que ele retome o quê? O seu juízo. وعن الصغير حتى يبلغ, e há uma criança até que ele atinja a
puberdade. Então, 3 tipos de pessoas não são condenados, não são escritos ou considerados delinquentes até que aconteça o inverso. O dorminhoco até acordar, o louco até retomar o juízo e a criança até que atingir a puberdade. Portanto, a oração não é obrigada para essas pessoas. Eu dormi profundamente e perdi salat. Então, Allah subhanahu wa ta'ala não vai escrever o pecado, porque você dormiu e o sono provém de Allah. Mas eu dormi, aquilo como se chama, coloquei ali o meu celular, tocou a oração, chegou a hora dessa oração, mas eu não consegui levantar. Aí tem pecado. Tem pecado. Por quê? Porque você ouviu o quê? A campainha, a coisa, aquilo que chama o despertador para acordar. A pessoa até aquilo que chama o quê? Bate o despertador para se desligar, não ouvir. Você está enganando a quem? Está enganando a quem? Allah? Nunca. Então, ولكن يؤمر بها الأولاد لتمام 7 سنين. Então, pode ordenar a uma criança a prática da oração quando estiver aos 7 anos de idade, como uma maneira de exercitar a prática da oração. Aos 7 anos de idade, então a pessoa treina o seu filho para ele se acostumar. E quando chega aos 10 anos, se não praticar, até pode tomar outros tipos de punições. Dá um castigo. Dá, por exemplo, tapa. Embora quando se fala de tapa hoje em dia, quer interpretar como se fosse uma violência doméstica. Não é violência doméstica. Não estamos falando de violência doméstica, estamos falando de aquilo que você amedrontar. Diz, por exemplo, se não praticar a oração, eu vou te dar tapa. Isso não é maneira de educar a criança. É maneira de educar a criança, sim. É maneira de educar a criança. Porque há coisas que quando você fala oralmente não deixa. Hoje em dia você vê aí leis que são aprovadas que é para quem tampa o seu filho, aquilo como se chama, vai preso. Não. Quem é este louco que vai bater a sua criança? Violentamente. Aquilo não se chama bater. Você está a educar, está o quê? Orientar a ele. Então, algumas vezes a criança, só com a boca não ouve, mas quando, por exemplo, dá tapa uma vez, eu vou te bater quando você continuar a fazer isso. Ele deixa. Você quis violentar a criança? Não, aquilo não é violência. É uma educação. Por isso mesmo você vai ver as gerações passadas foram muito bem educadas. Hoje em dia, a criança como não pode nem receber ameaça na escola, ele não pode ser batido, ele bate o professor. Não é isso que acontece hoje em dia. Quantos professores são batidos nas escolas? Então, você não pode bater, mas ele pode te bater. Então, quando a gente diz que pode optar por outro tipo de advertência, então não estamos dizendo violência, não. Estamos dizendo ameaça que você pode fazer ao seu filho para que ele deixe de praticar uma coisa que você não quer, ou então comece a praticar aquilo que você quer que ele pratique, como a oração quando chegar aos 10 anos. Por exemplo, está ali no game, videogame, está ali, não sai, vai rezar. Mas eu estou aqui quando não quero perder, vai rezar. Se vou ensinar, vou te dar um tapa aí, sai daí. Então você pode fazer isso. Não é violência. Você está a incentivar a praticar. Está a incentivar a respeitar. Saber dividir cada coisa no seu devido tempo. Tem jogo, pode jogar sim, não tem problema. Mas quando chega a vez de cumprir com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, também tem que saber cumprir. Como não só a oração, como também na escola, por exemplo.
Seu filho não quer ir à escola? Ah, eu não quero ir à escola. O que você vai fazer? Pode passar para o outro. Pode continuar. Esses aparelhos estão nos sabotando. Vamos para outros aparelhos, por favor. Okay. sempre está بها الأولاد لتمام 7 سنين ويضرب على ترك العشر ومن جحدها أو تركها فقد كفر. E aquele indivíduo que negligenciar e desleixar-se da prática da oração é incrédulo. Negligenciar a oração. Porque a diferença entre um muçulmano e outro não muçulmano é o quê? É sobre a oração. Porque o muçulmano come. Sim. O não muçulmano não come. Come. O muçulmano casa. Sim. O não muçulmano não casa. Casa. O muçulmano pode se vestir. Então, qual é a diferença entre um muçulmano e um não muçulmano? É a oração. O muçulmano ora, aquele que não muçulmano não ora. Então, se a pessoa se acha de muçulmana e não reza, quer dizer que ele só se intitulou muçulmano. Mas, na verdade, ele não é muçulmano. É incrédulo. Por isso mesmo, há necessidade de a gente fazer o quê? Praticar as orações obrigatórias diárias 5 vezes. فمن جحدها فقد كفر وارتد عن دين الإسلام. E ele se considera como se fosse que renunciou à religião islâmica. Hadith, ou prova para isso, hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah. Que a diferença entre nós e eles que é incrédulos. Aqueles que não acreditam em Allah, consiste na oração. Faman tarakaha, e que negligenciar a prática da oração, faqad kafara, é porque essa pessoa é incrédula. Então, caros irmãos, a oração é uma prática muito importante. Sendo assim, por isso mesmo o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam até considerou aquela pessoa que não pratica oração como se fosse um incrédulo, mesmo falando que eu sou muçulmano, acredito que Allah é o único e Muhammad é o profeta de Allah. Mas mesmo assim considera ele incrédulo pelo fato de ele ter deixado de praticar a oração. E quando o profeta sallallahu alaihi wasallam esteve na agonia da morte, quando ele estava falecendo, a coisa que ele mais chamou atenção aos seus companheiros foi sobre a prática da oração, quando diz as-salah wa ma malakat aymanukum. Vos aconselho muito a prática de 5 orações, wa ma malakat aymanukum, como também vos aconselho muito a tratar bem o que está em vossas mãos, isto é, vossas esposas, e assim como os vossos escravos. Tratem bem. Tratem bem as esposas. Tratem bem os escravos. E pratiquem a oração. Esse é o profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando ele estava na agonia da morte, quando retomasse a consciência, sempre aconselhava o quê? A oração. E quando estivesse no pesadelo, como consta em muitos ahadiths, dizia ao Bilal: Ya Bilal, ó Bilal, aqimis salata wa arihna biha. Faz iqama para a gente fazer oração, wa arihna biha, para nos satisfazermos dela. Para que a gente tenha satisfação para com a oração. Esse é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mais tarde, vieram os seus companheiros. Também valorizaram muito a prática da oração. Este é o Umar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, o segundo khalifa, o segundo sucessor do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depois da morte do profeta sallallahu alaihi wasallam, que sucedeu o poder político do exercício
das questões políticas foi Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. E depois de 2 anos, Abu Bakr veio falecer. E quem assumiu o poder foi Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu. E ele valorizou muito a prática das orações. Até quando, o dia que ele estava fazendo a oração da aurora, de madrugada, e veio um indivíduo chamado Abu Lu'lu' al-Majus. Então atingiu ele com uma seta e ainda atingiu mais 13 pessoas e foi se suicidar. Umar foi carregado, desacordado, da mesquita até a sua casa. Carregaram ele desacordado, de tanto sangue que estava escorrendo do corpo dele, até quando chegou à altura em que tomou consciência, ou retomou a sua consciência, porque saiu ali desacordado. Quando ele acordou, a primeira coisa que ele perguntou foi o quê? Perguntou quem me atingiu, que é aquele indivíduo que veio ali na mesquita e começou a nos atingir com a seita. Não, ele perguntou, Hal salla al-muslimun al-fajr? Será que os muçulmanos fizeram a oração do Fajr? Foi a primeira coisa que ele perguntou. Vejam lá como eles valorizavam a oração. Vejam lá como ele dava importância à prática da oração. E vejam lá a diferença entre nós hoje em dia. A pessoa ouve ali o adhan, a mesquita está ali, quando ouve o adhan até foge como se fosse um satanás. Mas que ele ouve o chamamento para a oração é quando surge um programa para ele sair. Deixa a mesquita vai embora. O salário está sendo feito ali, ele está a conversar ali numa boa. Está ali ao celular. Chega ali na oração, não se concentra. Às vezes a pessoa está ali, Allahu Akbar, o corpo físico é que está ali. A consciência está navegando nos barcos. A consciência está no serviço. A consciência está com a esposa. Ou está com fulano lá fora. Às vezes a pessoa sai da oração, pergunta o que é que o imam leu, não sabe dizer. Esqueceu tudo. Porque quem estava ali na oração é o seu corpo físico. A sua consciência, o seu juízo estava lá fora, muito longe, navegando nas coisas que nem fazem parte da oração. Tudo isso, caros irmãos, é uma doença. Por isso, Imam al-Thawri, radiyallahu ta'ala anhu, rahmatullahi alayhi, ele disse o que? Não perdi o Takbiratul Ihram. Takbiratul Ihram é aquele primeiro enaltecimento que o muçulmano diz Allahu Akbar para começar a sua oração durante 40 anos. Nunca perdeu. Nunca perdeu. Só veio perder o dia que a mãe faleceu. Por quê? Ficou ali preocupado, não sei o quê, para fazer o que? Velório da mãe, não sei o quê, e que perdeu. Mas durante esses anos, todos os 40 anos, nunca perdeu o primeiro enaltecimento, o primeiro takbirat para começar a oração. Por isso mesmo, Hassan al-Basri diz o quê? إذا رأيت أحدا تفوته تكبيرة الإحرام مع إمامه فانزع يدك عن الصلاة. Se você ver um indivíduo que perde o primeiro enaltecimento, o primeiro takbira, que é o takbiratul ihram, ma imamihi, com o seu líder na mesquita, então você pode descartar esta pessoa de o quê? De temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer, essa pessoa não teme a Allah subhanahu wa ta'ala. E veja hoje em dia, quantas pessoas perdem o takbiratul ihram conversando. Você vai nas mesquitas, por exemplo, encontra lá pessoas, o imam está a falar, está sendo lido o Corão e ele não dá o mínimo de valor. É como se fosse a leitura de jornal, Folha de São Paulo, ou não sei, aquele Estadão, ou não sei, uma coisa parecida. Gente, onde é que está respeito? E onde é que está enaltecimento
para com os ritos de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Que enaltece, engrandece o que os ritos de Allah subhanahu wa ta'ala é sinal de temor dentro do coração. Então muita gente sai. Pergunta hoje muçulmanos: quantas orações você fez? Se está no assunto, esta é a primeira, ou esta é a segunda. Quer dizer que no faz não fez. Chega no chá, também não vai rezar. Gente, é para rezar 5 vezes. Não só 2 vezes, não só 3 vezes, 5 vezes. Este é o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. De 5 vezes. Nós não somos cristãos que esperamos só uma vez por semana. No domingo ia fazer missa, acabou. Não, 5 vezes. Essa é que é a nossa obrigação. Então, se você não fizer corretamente, saiba que no dia do juízo final, se esta oração não for correta, o resto das ações também não serão consideradas. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz o quê? أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. A primeira coisa que o indivíduo será julgado por Allah no dia do juízo final é sobre a oração. فإذا صلحت, se a oração for correta, صلحت سائر الأعمال. Então, o resto das ações também serão consideráveis, serão válidas. وإذا فسدت, e se a oração for estragada, o resto das ações também estão estragadas. Por isso mesmo, não adianta. Hoje em dia, como muita gente vem fazendo, estão ali, as pessoas não rezam, mas querem pagar zakat, querem ir fazer o hajj, está vendo o Ramadã, está na mesquita, está rezando, não sei o quê, e acaba o Ramadã, não faz mais oração. Para aí. Allah só existe no mês do Ramadã? Só no mês do Ramadã que existe Allah subhanahu wa ta'ala. Então, as orações é para que sejam feitas diariamente. Tem uma pergunta aqui talvez. Chefe, é ilícito para um recém-revertido que ainda não sabe rezar corretamente e nem falar árabe fazer a oração lendo no celular com ajuda? Sim. Não é ilícito. Pode fazer isso, mas já tem um certo tempo. Tem que se esforçar e tem que se dedicar para aprender a fazer tudo de cor. Porque isso, caro irmão Anderson, não é muita coisa não. É pouca coisa. Eu tenho plena certeza que em uma semana você já pode dominar isso. Em um mês aperfeiçoa, porque é uma ação contínua que a pessoa repete 5 vezes ao dia. Então não tem como ele não aperfeiçoar enquanto diariamente põe em prática. Só que muitas das vezes, como a gente deixa de praticar e deixamos de assimilar essa prática com a nossa vida, aí por isso vem a dificuldade. Mas para quem pratica e valoriza essa prática, tem plena certeza que Allah subhanahu wa ta'ala lhe ajuda a aperfeiçoar em pouco tempo. Desde que a pessoa seja sincera para com Allah, Allah subhanahu wa ta'ala será sincero para com ele. Wabillahi tawfiqi, wallahu ta'ala a'lam. Então, esse, do modo geral, é o que nós tínhamos a falar sobre a introdução desta grande prática, que é a prática de 5 orações diárias. Eu acho que o que já a gente falou, acima daquilo que foi falado no livro, já é suficiente para que as pessoas possam saber e possam dar valor a esta grande prática, que afinal de contas nem precisa de muito esforço. 5 minutos de cada tempo que você tem a obrigação de rezar é suficiente para cumprir com a sua obrigação e depois seguir a sua vida frente. Espero que Allah subhanahu wa ta'ala faça-nos daquelas pessoas que ouvem suas palavras e seguem firmemente, e que faça com que a gente seja daqueles criaturas, ou seja, aqueles servos que cumprem com 5 orações diárias. Allahumma amina.
وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Do we dash?